Bom dia, eu tenho a enorme honra e o prazer de, em tempos de crise, reviver o lema que orienta a atividade dos marxistas na universidade, né? Essa é a hora própria de estudar, né? Essa é a hora da reflexão. O convite que nós temos para fazer um diagnóstico de tempo em tempos estranhos, né? Pegando a lógica da escola de Frankfurt, né? Como é que você faz um diagnóstico de tempo quando o tempo mesmo anuncia tantas dificuldades de análise, porque nos coloca em impasses políticos, às vezes em rota de conflito dentro da mesma frente, né? Quando entre nós brinca assim, que é o momento mais absolutamente necessário para a crítica e autocrítica da esquerda, tudo que ela não quer fazer é pensar sobre as próprias, né? Porque parece que não é a hora de fazer isso. Eu penso totalmente o contrário, né? É nesse momento que nós temos que desenvolver ao máximo a nossa capacidade crítica. E o professor Sérgio Lessa está aqui para nos ajudar a fazer esse roteiro. Ele faz parte dessa perspectiva do CPEC, né? O CPEC é o Centro de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais, que é um pouco nosso reduto, né? A gente pode fazer as coisas que a gente realmente quer, né? Eu estava dizendo, eu estava bem stalinista agora, né? Porque as coisas que eu realmente quero, a gente faz dentro do CPEC para tirar os alunos, especialmente da Faculdade de Direito, os profissionais do Direito, desse lugar muito cômodo, que é o discurso jurídico, que frequentemente se torna um discurso ideológico que sequer consegue ser técnico para conter a violência estatal. E buscando esses grandes mananciais, né, essas grandes fontes do conhecimento teórico que possa permitir essa imaginação criminológica absolutamente necessária para a criminologia crítica brasileira, a gente já fez jornadas com essa perspectiva com outros pensadores, né? O professor Zé Paulo Neto esteve aqui para falar sobre método em Marx, o professor Nildo Rodrigues para falar sobre a teoria da dependência, pensando uma criminologia dentro das relações de dependência. Tentamos já fazer interfaces entre direito e psicanálise, para utilizar as categorias da psicanálise fora da clínica para a crítica social. E aqui, com o professor Marildo Menegatti também, né, para pensar a partir dos impasses do capitalismo contemporâneo, da sua impossibilidade de reprodução das taxas de lucro e desenvolvimento, né, do seu colapso, enfim, né, iminente, pensar as formas de controle da vida social. E sendo nas palestras do Marildo um certo pessimismo ao final, que é quase sombrio, né? Assim, civilização ou barbárie, mas não sei se dá tempo, né? Aquela coisa. Claro. E agora contigo aqui, Sérgio, eu quero te agradecer demais por atender ao nosso convite. Eu não sei mensurar quão importante para as pessoas que assistirem essa jornada inteira vai ser esse passo na formação acadêmica deles. Se nós tivermos tempo, além de enfrentar essas questões, nós vamos abrir para ou perguntas ao final ou durante, enfim, o professor tem a possibilidade de escolher como quer endereçar essas questões, né? Se aceita interrupções durante, vamos fazer uma exposição linear, mas seja como for, eu também recomendei a eles aquele texto que eu achei uma provocação brilhante que você escreveu, do Porquê Não Estudamos, né? Que é o tipo de crítica muito necessária, especialmente nessa faculdade de Direito, né? Que às vezes parece que foi feita para tudo menos para estudar. Quase sendo um curso vocacionado a preencher uma demanda permanente que tem por juristas fisiológicos, né? Ainda que num fisiologismo de má consciência, mas não menos fisiológico. Então tá aqui durante esses 3 dias, manhã e noite, com condições para pensar, como eu digo, numa sala com conforto térmico e acústico, com o conforto máximo que a Universidade de São Paulo pode propiciar a vocês para receber um pensador da grandeza do professor Sérgio Lessa, que depois vai comentar com vocês a obra que está lançando agora e a disponibilidade que nós temos de adquirir essa obra agora, se vocês quiserem, para estudo, né? Eu vou fazer então a apresentação protocolar, enfim, intitulando, como é mérito teu. O professor Sérgio Lessa é professor associado da Universidade Federal de Alagoas, graduado em Filosofia pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, membro da comissão editorial da revista Crítica Marxista, aqui em São Paulo, e tem experiência na área de serviço social, com ênfase em fundamento do serviço social. Não é suficiente, isso aqui não faz jus, né, ao gabarito intelectual que tem, especialmente por ser mundialmente, né, o maior especialista em locais. Né? Não tem, assim, eu teria que ter ele e o Mesaros aqui para ter, né? Nossa! Sem Mesaros, vai ter que ser contigo. Muito obrigado por atender o nosso convite. Vai ser um prazer tê-lo aqui, e se no futuro a gente puder estabelecer uma interlocução direta, um canal de comunicação ainda mais próximo, eu gostaria muito que os alunos que, a partir dessa jornada, da leitura que tem das tuas obras, da perspectiva lukácsiana, sob o teu olhar
para a gente pudesse fazer uma formação ainda maior deles, essa interface entre Alagoas e o Lago São Francisco. Uma coisa que eu digo reiteradamente, que aqui a coisa está muito embotada, né? Muito ensimesmada. Então a tua vinda e pensadores do teu porte aqui, enfim, ajudam muito na formação intelectual das gerações, que no final das contas, sendo faculdade de Direito, os profissionais que estão aqui envolvidos ou que passam por aqui, são os que acabam de um jeito ou de outro assumindo os principais lugares da República. E essa República precisa de mais formação teórica, para não dizer de uma certa integridade ética. Com essas considerações todas, eu passo a palavra para o professor Sérgio Lessa, que a partir de agora tem um monopólio e comando tanto da estrutura pedagógica, didática e da própria disciplina interna em relação aos docentes. Muito obrigado, Sérgio, a palavra dele. Obrigado. Ou seja, vocês estão ferrados, tá certo? Estão submetidos à minha ditadura, é isso? É isso. Tá certo. Vem cá, tá dando para estar bem? Se eu falar, é melhor falar no microfone, tá? Deixa eu dizer para vocês, eu queria que a gente fizesse esses dias o mais informal possível, tá certo? Me interrompem, façam objeções, perguntam, a hora que vocês quiserem, tá certo? Faz de conta que a gente se conhece há 10 anos, somos todos amigos íntimos, já tomamos muitas garrafas de vinho juntos, tá bom? Mas o fato é que a gente faz parte da mesma humanidade, isso é um fato real, tá certo? Então a gente tem que ter toda a liberdade entre nós, não tem não faço nenhuma cerimônia, tá certo? Não tem nenhuma razão disso. Segunda coisa, só dar uma coisinha nessa apresentação, mas falha minha. Eu fui membro da crítica marxista. Alguns anos atrás, por uma questão de saúde, eu fui obrigado a me afastar, embora eu tenha o maior respeito pela revista, tá certo? Gosto muito das pessoas que estão lá, embora tenha, obviamente, divergências políticas profundas, tá certo? Mas são pessoas muito queridas, muito sérias, né? Que eu tenho muito apreço. Depois deixa eu dizer para vocês, eu não sou tudo isso que ele disse não, tá certo? Eu estudo do Lukács uma única obra, né? Eu acabei sendo de fato um pesquisador de uma única obra. Eu estudo ontologia, que é o texto final da vida dele, né? E o que eu posso fazer, o curso que eu posso dar para vocês, que eu posso falar para vocês é como que o Lukács vai tratar a questão dos fundamentos ontológicos da violência, não apenas do Estado, mas obviamente que numa sociedade de classe o Estado tem um papel extremamente importante nisso. Como é que ele vai tratar na obra dele, tá certo? E aí a gente pode fazer vários caminhos, eu trouxe vários para oferecer para vocês, e vocês digam onde é que vocês preferem, qual vocês preferem, eu vou atrás. Ou se vocês preferirem, também podem meio que no meio, se vocês dá para fazer, tá certo? Então, veja, a gente pode fazer eu posso fazer uma apresentação para vocês, digamos assim, fazer uma apresentação mais do que é o Lukács, como é que o Lukács pinta num pedaço, tá certo? Ele nasce no final do século XIX, a trajetória dele, etc, etc. Como é que dentro disso vai surgir a estética, vai surgir a ontologia, né? Os prolegômenos, né? E montar para vocês, e a partir daí fazer uma exposição mais geral da ontologia e dentro disso situar a questão da violência, do Estado, tá certo? Isso seria uma vertente. Uma outra vertente que a gente pode fazer é fazer uma discussão, digamos, mais diretamente filosófica, tá certo? Tudo isso dentro da ontologia, tá certo? Eu não seria capaz de dizer para vocês nada que não seja da ontologia. Se eu disser alguma coisa que não está na ontologia, eu estou falando besteira, tá certo? Então, dentro da ontologia dá para a gente tirar também uma outra discussão mais diretamente filosófica. Por exemplo, como é que a gente vai ter nos grandes filósofos antes de Hegel? Então eu estou pensando basicamente em dois, tá certo? Aristóteles e Hegel. Como é que a gente vai ter uma concepção do papel do Estado, da ética, da individualidade, do egoísmo do indivíduo, etc., e que se permeia com a justificação de uma violência justa, tá certo? E como que depois isso vai ser criticado pelo Marx, já a partir da juventude, tá certo? Da questão judaica, bom, antes, né, desde o manuscrito de 44, mas na questão judaica, e como que depois na obra do Marx vai ganhando uma dimensão cada vez maior. Dá para a gente fazer também uma outra discussão que eu diria mais ontológica, tá certo? Que seria expor para vocês o seguinte: como é que no processo de reprodução da sociedade, da humanidade como um todo, do gênero humano como um todo, então desde o seu início até os dias de hoje, como que neste processo de desenvolvimento você tem uma articulação entre a reprodução da totalidade social, do gênero humano como um todo, a reprodução da individualidade, cada indivíduo, como é que isso vai se articulando ao longo da história, e como que ao passar nas sociedades de classe, mais intensamente na sociedade capitalista dos nossos dias, tá certo? A violência passa a ser um elemento fundamental, tanto da reprodução da totalidade social, quanto da reprodução da própria individualidade, tá certo?
E dá para fazer uma quarta trajetória, que seria a crítica que o Lukács vai fazer à questão da violência a partir dos complexos alienantes. Depois eu posso falar melhor sobre isso, mas a partir dos complexos alienantes, e como que segundo o Lukács, o Marx pensou a questão do reino da liberdade, a sociedade comunista, não no sentido do Stalin, tá certo? No sentido do velho Marx. E a partir daí, tá certo, como é que se faria a crítica à questão da violência, a questão do Estado. Veja, todos esses temas, né, essas trajetórias, tem coisas que se sobrepõem, elas não são, né, qualquer um vai ter que falar alguma coisa de Aristóteles, de Hegel, qualquer coisa vai ter que falar da reprodução da totalidade social e do indivíduo, né, mais ou menos, mas você pode dar uma ênfase num sentido ou num outro, tá certo? Eu queria saber o que interessa mais para vocês, o que vocês gostariam, enfim, por onde que a gente pode ir. Se vocês deixarem para mim escolher, tá certo? Eu faço escolha, né? Dá para fazer qualquer um. Ops. Ô pessoal, um de cada vez, não está dando para notar. Chega. Qual seria a sua escolha? A minha escolha, eu acharia mais interessante para vocês a primeira versão, fazer uma apresentação do Lukács, fazer uma apresentação da ontologia e a partir daí ir para a discussão do tema específico da gente. Que eu acho que daria do ponto de vista pedagógico, da exposição, tá certo? Daria uma consistência maior, ficaria mais redondo, sabe? Mas claro que se isso não for interessante, vai servir menos a vocês do que algo, tá certo? Mas do ponto de vista, eu diria, da exposição, eu acho que a exposição fica mais redonda, ela é mais, você vai do fundamento até chegar lá, sabe? Eu acharia mais interessante o primeiro, mas é minha opinião só, tá certo? Não quer dizer que seja necessariamente. Histórico, né? Que você falou. Isso, fazer, contar, eu pegaria uma boa parte da manhã hoje para contar a vida do Lukács, como é que foi, os problemas que ele enfrentou, como que vai pintando a questão da ontologia, daí como é que ele vai escrever a ontologia, o debate ao redor dela, e a partir de hoje de noite ele começa a entrar na ontologia mesmo, tá certo? Então, trabalho, reprodução, ideologia, alienação, vamos montando esse quadro. Né? E a partir daí a gente pegaria provavelmente os últimos 2 encontros para fazer uma discussão específica sobre a questão da violência. Talvez os últimos 3 encontros, dependendo de como a gente andar também, o interesse que vocês tiverem. É esse o consenso geral? É esse? Tá certo. Permanência abolição. Ai, boa. Ai. Essa coisa de ver, acabei de escrever um texto que chama Baixa Democracia Viva a Comuna, tá certo? Mas depois a gente discute sobre isso. Tá certo. Veja, vou lá então, tranquilo? Façam as perguntas que quiser, tá certo? Veja, o Lukács é uma figurinha muito interessante, muito curiosa. Veja, ele nasce em 1885 em Budapeste, na Hungria, tá certo? Que é até hoje uma cidadezinha que a gente olha, tá certo? A aparência profundamente provinciana, é a capital de uma província, é uma coisa pequenininha, né? Você tem o Danúbio que faz um S e toda a cidade, tá certo? Mergulha em direção ao Danúbio. Em qualquer ponto da cidade você vê praticamente a cidade inteira, é muito pequenininha, tá certo? E mais do que isso, a classe dominante, né? E a classe dominante num país como a Hungria, no final do século XIX, nós estamos pensando numa quantidade de gente muito pequena, tá certo? São pouquíssimos indivíduos. Vive numa baciazinha desse tamanho, tá certo? Então é uma coisa muito pequenininha, muito pequenininha. E ele nasce num momento em que a Hungria está terminando o seu momento histórico mais pungente, que foi o momento em que a Hungria se transformou em vassalo da Áustria. Veja, o momento mais pungente da Hungria é quando ela se tornou vassalo da Áustria, tá certo? E ela faz parte do Império Austro-Húngaro, mas desde que a condição dela fazer parte do Império Austro-Húngaro é a Hungria pagar o custo do exército do Império Austríaco, que domina inclusive a Hungria, tá certo? E você tem uma classe dominante absolutamente servil, tá certo? A classe dominante austríaca que a domina e a explora, mas completamente servil. É uma coisa absolutamente de um servilismo assim, inacreditável para gente que não é húngaro, tá certo?
E o resultado disso é que deu uma classe dominante com um complexo de inferioridade gigantesco. Então, na Hungria, tudo que é nacionalista, tudo que é húngaro, tudo que é de um exagero, é uma coisa absolutamente maluca, né? Então, no lugar mais alto de Budapeste, eles construíram um obelisco, em cima tem uma águia gigantesca, que é o poder da Hungria. Não poder nenhum, entendeu? Ela foi lambe-botas a vida inteira da Turquia ou da Áustria, entendeu? Nunca foi nada além disso, né? Então, é uma classe dominante que tem uma classe dominante que é muito provinciana, de uma violência em cima dos trabalhadores, uma coisa brutal. Você tem um misto ali de feudalismo com modo de produção asiático que vem do Oriente Médio, uma brutalidade em cima dos camponeses, principalmente. Depois, quando você começa a ter um processo de industrialização sobre os trabalhadores, uma classe média que é o único emprego que tem é ser funcionário público do Estado dessa classe dominante. Então também, né, um setor da intelectualidade, né, uma camada média, se vocês quiserem, terrivelmente conservadora, atrasada, servil, subserviente, né? E o Lukács nasce numa família judia, classe média, mas classe média pobre. O pai dele é funcionário de um banco, sobe, né, muito rapidamente na hierarquia desse banco, vira diretor do banco e fica miliardário. Nesse processo, para continuar a ascensão social, eles abandonam o judaísmo, adotam o cristianismo, tá certo? Viram os famosos cristãos novos, e no meio desse processo o pai compra um título de nobreza. Eles passam a se assinar von Lukács, tá certo? E a família, então, ela é nobre, mas não de descendência, é rica, mas a partir daquela geração, tá certo? E vive neste meio, né, completamente retrógrado, atrasado, né, uma coisa muito opressiva. E nessa família, o Lukács tem dois irmãos, tem um irmão mais velho, que muito cedo vai seguir a carreira do pai, é o cara que vai ser responsável por reproduzir a propriedade que a família tem. A irmã mais nova, Misha, que vai ser a referência afetiva mais constante que o Lukács vai ter entre os irmãos, e você tem o Lukács que está ali no meio, tá certo? E o Lukács, desde menininho, desponta como sendo o geninho do geninho do geninho da família, né? Então, um dia o pai dele chega, ele tem acho que 5 anos de idade, o pai dele chega do trabalho, o Lukács está lendo o jornal de cabeça para baixo, porque ele assistia às aulas do irmão mais velho que estava aprendendo a ler e escrever. Do outro lado ele aprendeu a ler e escrever de cabeça para baixo, certo? Então ele lia, era esse nível. Então, assim, ao Lukács da tarefa familiar de trazer o prestígio para a família. E trazer o prestígio no sentido de ser um grande intelectual, de ser um grande pensador, tá certo? E, afinal de contas, já tinha dinheiro, tinha título de nobreza, mas não tinha a legitimidade social daquela riqueza e daquele título. E o Lukács meio que recebe a incumbência familiar de dar conta dessa tarefa. Então, ao Lukács vai ser oferecido o que de melhor o dinheiro pode comprar, naquela concepção de mundo do pai e da mãe dele, tá certo? O que melhor o dinheiro pode comprar em termos de educação. E naquele momento, se vocês sabem disso, as pessoas de fato de bem da sociedade, ricas, etc., não iam para a escola. Os preceptores vinham dar aula em casa, e você de fato só começa a frequentar a escola quando você entrar na faculdade ou está chegando muito próximo à faculdade, né? Então a vida social e a vida cultural da criança é muito limitada. Se quer para a escola você vai. E o Lukács começa então muito cedo a ter um processo de educação que, pelo que o próprio Lukács conta, depois tem depoimentos da irmã dele, de conhecidos, etc., é um processo maluco. Aos 7 anos de idade, ele começa a ler os clássicos gregos, tá certo? E adora a mitologia grega, aquelas coisas todas, né? E outra coisa importante, né? Na família dele só se falava alemão, porque húngaro, quem falava era a plebe, tá certo? Só se falava alemão, que era a língua da classe dominante húngara, tá certo? E por influência da mãe dele, ele começa a estudar francês também. Então, aos 10, 12 anos de idade, ele já fala, lê, escreve alemão e francês, tá certo? O cara, né? E já trafegando, tá certo? Nos clássicos gregos. Pra vocês terem uma ideia, o professor de piano da Misha, da irmã dele, era o Béla Bartók, que foi um dos grandes compositores e pianistas do século, imagina, assim, isso era um professor de piano, do Ré, Mi, Fá, Sol, a Misha, assim, entendeu?
Ele teve aula com os grandes matemáticos, físicos, químicos, biólogos, né, literatos, tá certo? Enfim, que o dinheiro podia comprar. Ele, né, aproveitou para ele adorar, tá certo? Então ele vai lendo, vai estudando, vai. E ele acaba descobrindo, quando tem, eu, 14 para 15 anos de idade, acaba descobrindo um grande escritor de teatro chamado Ibsen, tá certo? Ele fica apaixonado pelo Ibsen, começa a ler a obra toda do Ibsen, começa a traduzir a obra do Ibsen para o húngaro, e ele consegue que o pai dele, acho que isso não deve ter custado muito esforço dele, mas consegue que o pai dele dê um certo dinheiro para ele fazer uma montagem da peça, como é que chama? A principal personagem chama Nora, da peça do Ibsen, como é que eu pude esquecer, pessoal, eu estou com um problema de memória grave. Como é que chama a peça? A Casa das Bonecas. Ele fica encantado com a Casa das Bonecas, faz uma montagem, tá certo? Imagina, ele não tem 15 anos de idade, tá certo? Vai lá, monta, apresenta no teatro lá na Hungria, não sei se teve sucesso ou não, mas o fato é que chega a notícia para o Ibsen. E ele pede de presente de aniversário de 15 anos do pai dele uma viagem para a Noruega para conhecer o Ibsen, tá certo? E o fato de que o pai dele ser um banqueiro na Hungria, dele ter feito a Casa das Bonecas, etc., abriu a porta, tá certo, para ele, e o Ibsen muito, eu diria, muito condescendentemente, né, muito, né, aceita em receber o Lukács. E o Lukács vai lá, senta com ele, tá certo, com um calhamaço na frente e fala, não sei como é que ele chamava, doutor Ibsen, seu Ibsen, não sei, não, mas olha, eu tenho uma tese acerca da sua obra, e fala a tarde inteira. O Ibsen fica encantado com o menino. Tem uma carta do Ibsen para o Thomas Mann dizendo: hoje veio um menino aqui, Georg Lukács, o menino falou muita besteira, mas muita coisa interessante, ele tem uma tese sobre a minha obra, tinha coisa que eu nunca tinha pensado. E ele fica tão encantado com o Lukács que ele concorda em tomar o café da manhã no dia seguinte, quando o Lukács volta, tá certo? Então o Lukács, aos 15 anos de idade, já é esse carinho, tá certo? E aí ele numa evolução, digamos, filosófica muito própria, do próprio Lukács, daquele adolescente que é o Lukács, ele descobre a obra do Kant, fica absolutamente fascinado pelo Kant, principalmente pela crítica da razão pura, absolutamente fascinado. E ele decide escrever uma obra de estética baseada na obra do Kant, nas categorias kantianas. E ele se propõe, então, aos 16, 17 anos de idade, escrever o que vai virar A Alma e as Formas, que é um livro que até hoje acabou de ser traduzido no Brasil, está sendo até hoje publicado no mundo inteiro, os kantianos adoram, tá certo? Fez aí uma certa escola dentro da estética kantiana, tá certo? É um livro que já tem aí, sabe lá, mais de um século de publicação, né? É um livro que se tornou... E se torna um best-seller lá na Europa. Tem, não sei, 8 ou 9 traduções em poucos anos, tá certo? Né, o Weber lê e gosta, o Simmel lê e gosta, tá certo? Então tem uma certa repercussão. E eu volto a dizer para vocês, o fato do pai dele ser um diretor de um banco rico certamente não atrapalhou, tá certo? E de ser kantiano naquele momento pré-Primeira Guerra Mundial, que o neocantismo, nada disso atrapalhou. Mas o texto tem méritos, tá certo? Não é um texto juvenil, mas não é um texto pueril, né? O texto tem méritos. E aí o pai dele, através dos contatos, etc., ele recebe um convite do Weber, do Max Weber, para fazer a faculdade de Direito em Heidelberg, que era onde o Weber estava. O Weber estava no departamento de Sociologia, mas o pai dele, enfim, tinha mais interesse no Direito, o Lukács também tinha mais interesse no Direito, e aí acabou indo para a faculdade de Direito. E o Lukács, todas as pessoas que conviveram com o Lukács ao longo da vida dele, diz que ele era um leitor voraz, né? Aquele cara que sentava às 8 da manhã, pegava a crítica da razão pura do Kant, né? Um mês e meio depois a crítica estava lida, comentada, anotada, discutida, né? Assim, era uma coisa, né? O cara... A vida dele era pensar e escrever, pensar e ler, pensar e escrever, aquela coisa, né? Então ele vai lá, a biblioteca de Heidelberg, eu não conheço, mas dizem que é uma coisa linda, tá certo? E ele vira um aluno absolutamente brilhante, o Weber convida ele para ir para o Círculo Dominical. O Círculo Dominical era um chá da tarde, às 5 horas da tarde, que o Weber oferecia, a esposa do Weber oferecia na casa deles, para os amigos mais próximos,
para discutir o que eles estavam fazendo, as questões do momento, tá certo? Então desse círculo fazia parte, né? Além do Weber, o Durkheim, o Simmel, tá certo? E o Lukács, que está chegando, e mais um ou dois. E ele começa a conviver com Weber e Durkheim ali, tá certo? Cara a cara, discutindo as teses, o que eles estão escrevendo, o que eles estão pensando, né? E ele começa a perceber que tem algumas coisas que o Kant não dá conta. E ele começa a perceber que tem um pensador chamado Hegel que consegue pensar um bolo de coisas que o Kant nunca tinha imaginado, resolver todos os problemas que o Kant não tinha resolvido e ainda colocar coisas novas, tá certo? E ele começa a migrar para o Hegel. Essa migração é uma migração que é feita, que o Weber e o Durkheim principalmente vem com uma certa suspeita, não é bem, tá certo, o que o Weber e o Durkheim esperavam dele, mas enfim, ele é um jovem, tá certo, promissor, sabe lá eu vai desse cara, vai que, né? Enfim, tá certo? Então eles meio que acompanham a trajetória dele em direção ao Hegel, mas não é alguma coisa que eles estimulam ou que agrada, tá certo? E nesse processo começa a esquentar o período histórico que vai dar na Primeira Guerra Mundial. E o processo de preparação da Primeira Guerra Mundial no Império Austro-Húngaro, vocês lembram que o Império Austro-Húngaro se alia com a Alemanha, tá certo? Então o processo de preparação se inicia explicitamente, se inicia vários anos antes. Na Alemanha se inicia já nos anos de 1880, claramente, né? Você tem o von Moltke que vai montar o Otto-Kommando militar alemão, você tem o Schlieffen, tá certo? Que já vai preparar os planos de invasão da França, né? Então isso já se inicia bem antes. Mas no Império Austro-Húngaro começa um pouco depois. Mas o Lukács, nesses anos pré-Primeira Guerra Mundial, ele começa a perceber que a Universidade de Heidelberg, tal como a sociedade alemã e a sociedade austro-húngara, estão se militarizando numa velocidade espantosa. Os temas militares, as questões militares, né? O elogio da guerra, né? O Weber começa a escrever textos dizendo que a guerra purifica a humanidade, separa finalmente os fracos dos fortes, faz os fortes e que isso purifica a humanidade. Esse belicismo, tá certo? Começa a ganhar corpo. E o Lukács, ele tem uma posição de princípio radicalmente pacifista. Tá certo? A guerra é um horror, a guerra é a negação da humanidade, a guerra não tem absolutamente nada de bom e de positivo, tá certo? E ele adota uma postura muito próxima ao Kant da paz perpétua. Não sei se vocês já mexeram com isso, mas a ideia é o seguinte: existe uma justiça universal que é dada pela natureza e pela razão humana. A justiça universal é a paz perpétua. A guerra é a negação da justiça universal. Algo assim, mas por princípio, percebe? Não é através de uma análise histórica, de uma concepção de como é que é a sociedade. Veja, ele concordava com Kant, tá certo? Ele consegue tirar do Hegel várias passagens que o Hegel vai falar, você pode ver isso depois, mas vai falar da sociedade harmônica, tá certo? Como você tem uma relação, né? Você tem uma sociedade diferentes, mas que são complementares, que portanto você não tem mais contradição, tá certo? Ele vai pegando isso tudo e vai elaborando na cabeça dele uma postura que desde o começo é radicalmente pacifista, mas que vai se tornando cada vez mais teoricamente consistente na medida que ele vai avançando. Começa a haver um conflito com o círculo dominical, tá certo? A guerra está se aproximando, e ali a questão é, quem de fato é ser humano, se a lista coloca a farda e vai para a guerra. Então os professores começam a dar aula fardados, os alunos começam a vir fardados, e o Lukács começa a ficar num ambiente insuportável para ele, claro, ficando cada vez mais marginalizado, mas insuportável para ele. E chega um determinado momento que ele toma a decisão: eu não vou para a guerra em hipótese alguma, tá certo? E bom, então você é um traidor, você, aquelas coisas todas. E o resultado disso é que ele rompe com Weber e com Durkheim, com o círculo dominical. Ele fica sozinho em Heidelberg, do ponto de vista intelectual. Aquele projeto que acho que o círculo dominical e a família do Lukács tinha, queria virar um professor em Heidelberg, tá certo? Que a partir daí vinha o prestígio, começa a naufragar rapidamente. E nisso ele começa a perceber que tem um pensador chamado Karl Marx que consegue pensar um bolo de coisas que o Hegel nem imaginou, resolve todos os problemas que o Hegel não tinha resolvido, tá certo? E ele começa a transitar para o marxismo de uma forma muito curiosa. Primeiro porque uma boa parte do que hoje, eu diria, corriqueiramente a gente lê do Marx, não estou dizendo que a leitura do Marx é uma coisa corriqueira, quem lê Marx, né, normalmente lê, que é os manuscritos de 44, a Sagrada Família, a ideologia alemã, né, os Grundrisse, tá certo? As várias cartas sobre o Capital, né, essas coisas que eu diria que é mais ou menos comum hoje em dia, que a gente, né,
Isso era desconhecido naquela época, não tinha, né? Tinha sido publicado, desapareceu, não tinha notícia. Os Grundris nem se sabia que existia, tá certo? Então, né, os manuscritos de 44 estavam perdidos, não, estavam guardados, tá certo? Mas ninguém tinha acesso, né? Ninguém sabia nem que existia como manuscrito. E o resultado disso, então, é que ele começa a estudar pelo que ele encontra. E o que ele encontra é o Capital. Então ele começa a estudar a quarta edição alemã do Capital, do livro primeiro do Capital. É por aí que ele começa. E ele começa a ficar completamente encantado, né? Aquela parte do capítulo primeiro que trata do fetichismo da mercadoria faz a cabeça dele dar piruetas, tá certo? E ele começa a se transformar em marxista no momento em que ele está se afastando de Heidelberg, se afastando do círculo dominical, né? E que ele está se afastando também das concepções do Hegel, de uma sociedade harmônica, de diferentes, mas de diferenças complementares, não contraditórias, né? Que está se afastando desse processo, dessa concepção de mundo. Nisso eclode a Primeira Guerra Mundial. O pai dele compra de um médico na Hungria um atestado de que ele é míope, para ele não ser convocado, tá certo? E com isso, então, ele começa a guerra e ele volta para Heidelberg. E ele não tem mais nada a fazer, porque a sociedade está toda em guerra, ele não vai para a guerra, oficialmente, porque é míope, e ele decide, então, recriar em Budapeste o círculo dominical, mas um círculo dominical pacifista, que se chama também círculo dominical, tá certo? Só para anunciar para vocês que não dá coisa muito importante, foi recriar em Alagoas esse ano um círculo dominical lá também, tá certo? De 15 em 15 dias eu recebo os meninos em casa para discutir ontologia, é divertidíssimo, tá certo? É muito legal, é muito legal. Mas o círculo dominical já virou piada, né, tá certo? O pessoal já chama que é, vamos na missa na casa do Sérgio, tá certo? É engraçadíssimo. Essa meninadinha é ótima, né? Mas enfim,